Pessoal, boa noite. Estou fazendo esse vídeo para ajudar numa revisãozinha de gestão de estoque e armazenagem. Eu vou fazer essa revisão utilizando algumas questões que eu peguei de concursos. A gente vai rever alguns conteúdos abordados em sala a partir dessas questões, mas eu simplesmente peguei os enunciados das questões e as respostas das questões, vou lê-los e em seguida eu vou fazer um comentário de cada resposta. Ao mesmo tempo vou informar alguns assuntozinhos para estudarem sobre alguns tópicozinhos para estudarem sobre o que pode vir a cair na prova de vocês. Então, a primeira questãozinha diz o seguinte: o método de avaliação de estoque que, se aplicado em períodos de alta inflação, resulta num lucro maior que em outros métodos. Então, ele quer saber o seguinte: qual o método utilizado para se avaliar um estoque que em momentos de inflação alta a gente pode valorizar o nosso estoque e ter um lucro maior. Então, a resposta que ele deu foi primeiro a entrar e primeiro a sair. Nesse caso, o produto, assim que ele entra, nesse momento de inflação, ele deve sair logo para a gente garantir o nosso lucro almejado. Então, o primeiro assunto que eu quero que vocês estudem é no livro que eu passei para vocês. FIFO ou PEPS, PEPS, e também LIFO, que é Last In, First Out, né? Último a entrar, primeiro a sair, ou que também em português a gente chama de UEPS, UEPS. Então a resposta aqui foi primeiro a entrar, primeiro a sair, tá? Uma outra questãozinha que eu selecionei para a gente dar uma revisada diz o seguinte: a classificação de materiais é elaborada e implementada em 4 fases. Essas fases estão elencadas nas alternativas, exceto. Então, ele colocou na questão as 4 fases. Uma alternativa não faz parte dessas 4 fases, e ele quer que a gente diga qual é essa alternativa, né, que não faz parte da classificação de materiais, utilizando essas 4 fases. E aí é outro tópicozinho que eu quero que vocês estudem, né, as 4 fases da classificação de materiais. Então a resposta é a alocação. Foi a resposta que ele deu, né, que é justamente a única que não faz parte dessas 4 fases, que aqui ele considera como 4 fases na classificação de materiais: identificação, codificação, cadastramento e catalogação, tá? Então são essas 4 fasezinhas. Eu quero que vocês deem uma lida, tá? Uma outra questãozinha diz o seguinte: estoque pode ser definido como quaisquer quantidades de bens físicos que sejam conservados por algum intervalo de tempo de forma não produtiva. Então ele utilizou na enunciado da questão uma das classificações, um dos conceitos de estoque, né, que é bens físicos conservados
por um intervalo de tempo de forma não produtiva. E aí ele diz o seguinte: basicamente existem 4 tipos de estoques. E aí ele quer que a gente diga qual é a alternativa que apresenta estes 4 tipos de estoques. E aí a alternativa correta diz o seguinte: matéria-prima, materiais em processo produtivo, né, na linha de produção, produtos auxiliares e produtos acabados. Lembrando que para algumas empresas o semiproduto ou produto semi-acabado, ele já é o próprio produto acabado, porque esse produto vai servir para uma outra indústria para processá-lo, né? Por exemplo, pré-formas, tá? Uma outra questãozinha que eu escolhi diz o seguinte: a área de material vem sofrendo influências de diversos fatores e aspectos, com foco nos clientes e nos custos decorrentes de manter estocados produtos acabados. Então ele está dizendo que nesse processo evolutivo, na área de gestão de estoque, o foco está se tornando, né, como foco, né, o cliente e o custo para manutenção desse estoque. Aí ele diz: assinale a alternativa que define a função principal da administração de estoque. E é outro tópico que eu quero que vocês estudem, né? Funções da administração de estoque. Então ele diz, né, que uma das funções é o quê? Maximizar o uso dos recursos envolvidos na área logística da empresa e com grande efeito dentro dos estoques. Então ele está querendo dizer o quê? Que a gente tem que maximizar o uso dos recursos que nós temos para a gente poder aplicar os nossos conhecimentos de gestão de estoques de forma eficiente e eficaz, tá? Então é uma das funções, né, que aí ele quer que ele colocou, né, como resposta, né? E aí eu quero que vocês estudem um pouco sobre essas funções da administração do estoque. Uma outra questãozinha que eu escolhi diz o seguinte: uma boa administração de materiais requer alguns fatores para que a organização disponha de modo contínuo dos insumos necessários para suas atividades. Assinale a alternativa que apresenta o fator que demonstra a importância de se ter na organização mecanismos competentes de especificação, recebimento, triagem, monitoração e avaliação. Então, quais dos fatores, né, que levam em consideração esses mecanismos? Especificação, recebimento, triagem, monitoração e avaliação. E aí o fator, né, é a qualidade do material. Então eu quero que vocês deem uma estudadazinha no livro sobre esses fatores de administração de materiais, né? Mas mais especificamente esse de qualidade do material, né, que leva em consideração como mecanismo, né, a especificação, recebimento, triagem, monitoração e avaliação, tá? Então a resposta que ele deu foi qualidade do material. Uma outra questão diz o seguinte: em gestão de estoque, quando o último item que entra é o que sai primeiro, pode-se afirmar que o critério de gestão adotado é. Então, o próprio enunciado da questão já dá a resposta, né? O último a entrar sai primeiro, ou seja, o último a entrar, primeiro a sair. A resposta é o EPS, o último a entrar, primeiro a sair, tá?
uma outra questãozinha, diz o seguinte: o que é estoque mínimo ou estoque de segurança? E aí ele deu a resposta, o seguinte: é a quantidade mínima que o almoxarifado deve ter em estoque de um determinado material para cobrir eventuais atrasos no ressuprimento. Então essa foi a resposta que ele deu. Que aí, estoque mínimo é o quê? É uma quantidade mínima necessária para a gente ter condições de atender a demanda dos nossos clientes, atender a demanda do mercado, enquanto a gente não consegue esse ressuprimento, ou seja, repor, né, o nosso estoque. Então, enquanto, né, a mercadoria não é entregue, enquanto não há a entrega, né, da mercadoria, a gente tem que ter esse estoque mínimo necessário para a gente poder atender aos nossos clientes, né? Que aí esse estoque mínimo, né, esse estoque de segurança vai variar muito de produto para produto, tá? Ou de ramo de atividade, enfim, né? Não existe um padrão, tá? E aí é outro assuntozinho que eu quero que vocês deem uma lidazinha, né? Sobre estoque mínimo, né? E aí eu selecionei umas questõezinhas em que ele faz uma afirmação e vocês vão ter que responder certo ou errado e justificar. Então a primeira questãozinha diz o seguinte: a curva ABC constitui um importante ativo para a logística empresarial, pois permite conhecer a dinâmica dos produtos utilizados por uma organização. E aí ele pergunta, certo ou errado? Certo, né? A resposta que ele deu foi certa. Por quê? Porque justamente na curva ABC a gente tem a classificação dos produtos em A, B ou C, e a gente tem como acompanhar, né, esse consumo desses produtos, né? Lembrando que no quadro visto em sala, a gente viu, né, que a classificação dos produtos em A, B ou C leva em consideração o quê? O valor agregado de cada produto. Então, o produto classificado como A tem um valor agregado maior do que um produto classificado como C, que tem um valor agregado menor. Em decorrência disso, nós aplicamos mais capital nos produtos C, já que tem uma saída mais rápida, né, já que o valor dele é menor, e a gente emprega menos capital no produto A, já que ele tem um valor agregado maior. Então a gente acaba, conforme o nosso quadrozinho visto em sala, com base no livro também, esses produtos tipo A, por exemplo, a gente vai comprar menos, em menor quantidade, né? A reposição também não vai ser com tanta frequência, tanto produto classificado como C, né? Então a resposta é certa, né? E a outra questãozinha que ele colocou diz o seguinte: uma compra antecipada ou em maior quantidade de estoques pode justificar-se em função de preços mais baixos ou de obtenção de descontos. Então ele está querendo dizer o quê? Que se de repente a gente antecipa uma compra, ou então faz a compra com um volume maior de material, isso pode ser justificado por preços baixos ou obtenção de descontos. E aí ele pergunta se é certo ou errado, e aí ele deu como resposta certo. A resposta certa, né? A gente pode justificar
né? A gente pode utilizar como argumento, né, preços baixos e a obtenção de descontos para justificar uma antecipação de compra ou um aumento na quantidade de estoque comprado, né, de mercadoria comprada. Por exemplo, se a gente faz compras de 2 em 2 meses de um determinado produto, a gente pode antecipar essa compra. Não significa que quando chegar nesse período de 2 meses a gente venha comprar novamente. A gente pode esperar um pouco e comprar posteriormente, né, aproveitando esses preços baixos e esse desconto. Claro que a gente tem que analisar caso a caso. Não é toda vez que vai ter preço baixo ou desconto que a gente vai antecipar uma compra ou comprar em maior quantidade. A gente tem que ponderar, levar em consideração outros fatores, né? Mas aí é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês? Quando vocês forem fazer essa prova ou qualquer outra prova, não discutam com a questão. Não briguem com a questão. O que vocês precisam para responder a questão já está na própria questão. Então vocês não têm que estar discutindo com questão nenhuma. Não fiquem pensando, mas e se, e nessa historinha de ficar se, e discutindo com a questão, vocês podem errar. Então, vocês precisam simplesmente daquilo que já está na própria questão para respondê-la, tá? No demais, boa sorte nessa prova e nas demais provas. Abração, boa noite, até a próxima.